Santa Pelágia, penitente, virgem e mártir da Antioquia. Inspire-se nesta transformação extraordinária. Imagine uma das mulheres mais famosas e cobiçadas de sua época, vivendo em meio a luxo e pecado, ser tocada por uma única pregação a ponto de abandonar tudo para seguir o caminho de Cristo. Santa Pelágia, antes conhecida como a Pérola de Antioquia, foi de uma pecadora pública a uma das maiores penitentes da Igreja. Este vídeo vai contar a história de sua conversão radical, um exemplo poderoso de como a misericórdia divina pode transformar qualquer vida. Fique até o fim e descubra como o testemunho de Santa Pelágia pode inspirar sua própria caminhada espiritual. No dia 8 de outubro, a Igreja celebra Santa Pelágia, penitente, que entrou para a glória no ano de 457. Eu vim trazer fogo à terra, e o que quero senão que ele já esteja aceso. Lucas 12, 49. Essas palavras do Divino Salvador cumpriram-se fielmente na vida de Santa Pelágia, a grande penitente de Antioquia. De beleza raríssima, Pelágia, apelidada de Pérola, era atriz e dançarina, o ídolo dos mundanos de Antioquia. Inebriada pelas adulações dos homens e deslumbrada por um luxo desmedido, ela elevou o culto de si própria a ponto de quase uma deificação. O coração de Pelágia, extremamente suscetível às vaidades e loucuras do mundo, levou-a, passo a passo, a uma vida que justificava amplamente a voz pública, que a taxava de pecadora. Em 453, realizou-se em Antioquia um concílio episcopal, ao qual, a convite do Patriarca Máximo, compareceram 8 prelados, entre eles Nono, bispo de Edessa, célebre por sua ciência e santidade. Um dia, enquanto o concílio estava reunido no vestíbulo da igreja de São Juliano, e Nono, do púlpito, extasiava a assembleia com arroubos de eloquência, um fato inesperado despertou a atenção de todos. Passava diante da igreja um cortejo esplendoroso, guiado por uma mulher. Era Pelágia, que, montada num jumento ricamente adornado, desfilava com seu séquito de pajens e cortesãos. Como uma rainha do Oriente, ostentava-se em todo o luxo e pompa. Cingia-lhe a cabeça uma coroa cravejada de pedras preciosíssimas, os cabelos soltos deslizavam em ondas douradas sobre os ombros, os braços e pescoço adornados com braceletes e colares de opalas e rubis, e de seu vestido emanava um perfume balsâmico. Chegando perto da igreja, parou por um instante, lançando um olhar sobre a assembleia, com um sorriso difícil de decifrar, se de desprezo ou de escárnio, continuou seu passeio. Escandalizados, ao mesmo tempo, entristecidos pela irreverente aparição, os bispos abaixaram os olhos. Nono, no entanto, olhou fixamente para a pecadora, acompanhando-a por um longo tempo com o olhar, e finalmente disse aos presentes: "E vistes aquela mulher? Não vos agradou sua beleza?" Como ninguém respondesse, ele repetiu a pergunta e acrescentou: "E nada me dizeis?" "Pois a mim muito agradou." Embora pecadora, foi enviada por Deus para nos humilhar e nos abrir os olhos. Que responderemos nós, bispos, ao eterno juiz se, em nosso julgamento, ele comparar nossos trabalhos e zelo com os cuidados e esforços dessa mulher? Quantas horas ela terá gasto para se adornar, perfumar e vestir-se? Quanto tempo terá consumido com futilidades? E quanto dinheiro ela terá empregado nessas coisas, apenas para agradar homens que hoje existem e amanhã já não estarão? Nós, entretanto, temos um Pai que nos prometeu recompensa e glória eternas, se o amarmos e o servirmos. Mas, no entanto, não nos preocupamos com nossa alma, não a adornamos com virtudes, deixando-a, ao contrário, em um estado lastimável de pecado. Com os olhos marejados de lágrimas, Nono terminou a oração e, acompanhado por seu diácono Tiago, retirou-se para casa, onde se ajoelhou em longa oração, dizendo: "Vó Jesus, perdoai-me, pobre pecador. Perdoai minha negligência em não ter cuidado de minha alma como deveria. Como ousarei levantar meus olhos para vós?" Pelágia prometeu agradar aos homens, e com grande diligência, cumpriu sua promessa. Eu, porém, prometi pertencer-vos e agradar-vos em vosso santo serviço, mas tenho sido negligente no cumprimento dessa promessa solene. Perdoai-me, ó Jesus. No domingo seguinte, durante a missa solene, o patriarca pediu a Nono que fizesse uma pregação. Ele obedeceu e tomou como tema o juízo final. Falou com tal convicção que suas palavras tocaram profundamente os corações dos ouvintes. Entre eles estava Pelágia, que tinha ido mais por vaidade e curiosidade do que para servir a Deus.
Quando criança, Pelágia havia pedido para ser admitida entre os catecúmenos, mas os anos se passaram sem que ela manifestasse desejo de ser batizada. As palavras do pregador, como marteladas implacáveis, quebraram a couraça de seu coração, e aquela que pouco antes se vangloriava de seus pecados, saiu da igreja decidida a mudar de vida. Ao chegar em casa, escreveu a Nono as seguintes palavras: Vá ao discípulo de Jesus, uma pecadora. Ouvi dizer que acreditais em um Deus que desceu do céu para salvar os pecadores. Disseram-me que esse mesmo Deus, feito homem, procurou, preferencialmente, os pecadores e até se revelou a uma mulher cananeia. Informaram-me que sois discípulo desse Deus. Se assim for, tende compaixão de mim, ou não me rejeiteis e ajudai-me a encontrar o Salvador. Nono respondeu-lhe: E não vos conheço, mas, seja quem fordes, a Deus não são ocultos vossos pensamentos e obras. Se desejais conhecer a fé divina, vinde, e estou pronto para vos receber, desde que estejam presentes os meus irmãos. Satisfeitíssima com essa resposta, Pelágia dirigiu-se à igreja de São Januário, e na presença de muitas pessoas, prostrou-se aos pés de Nono, com a voz entrecortada de soluços, e disse: O Senhor, imitai vosso divino mestre, tende compaixão de mim e fazei-me cristã. Lavai-me dos meus pecados com a água do santo batismo. O bispo fez com que ela se levantasse e disse-lhe: As leis da igreja não permitem a administração do batismo indistintamente a qualquer pessoa. É preciso que apresenteis alguém que se responsabilize por vossa perseverança e testemunhe a seriedade de vossa conversão. Pelágia, não tendo outro fiador senão seu grande arrependimento e desejo de salvar-se, novamente se prostrou diante do bispo, beijou-lhe as sandálias e disse: Senhor, se recusardes a misericórdia divina, e alegando as exigências das leis humanas, me negardes o batismo e a chance de uma vida agradável a Deus, sereis responsável pela condenação de minha alma. Os bispos, comovidos por essas palavras, concordaram. Nono não apenas a batizou, mas também lhe ministrou os sacramentos da confirmação e da Sagrada Eucaristia. Na presença de Nono, Pelágia trouxe todas as suas joias e disse: Eis aqui as riquezas de Satanás, peço-vos que as aceiteis e delas façais o que quiserdes. De agora em diante, minha única riqueza será Jesus. Nono não aceitou nenhuma moeda do que Pelágia lhe entregará, mas distribuiu tudo entre os pobres. A penitente libertou seus escravos e distribuiu o restante de sua fortuna, retirando-se de Antioquia. Os peregrinos que visitavam os santos lugares, em Jerusalém, falavam de uma eremita que vivia em uma humilde cabana no Monte das Oliveiras. De rara beleza, era admirada por suas obras de penitência e grande fervor nos exercícios de piedade. Raramente saía de sua cela, exceto para buscar água e ervas para seu sustento. Ninguém a conhecia, e todos ignoravam sua origem. 3 anos depois, o diácono Tiago, a mando do bispo, visitou a cabana no Monte das Oliveiras. Batendo à janela, uma mulher de semblante cadavérico apareceu e perguntou: Irmão, que desejais? Tiago respondeu: O bispo Nono vos envia sua saudação no Senhor. Pelágia replicou: Recomende-me as suas santas orações. Dito isso, fechou a pequena janela e desapareceu. Antes de deixar Jerusalém, Tiago voltou à cabana, mas desta vez não obteve resposta. Verificando a causa do silêncio, encontrou o corpo de uma mulher estendido no chão. Ao dar parte às autoridades e providenciar o sepultamento, reconheceu nos traços rejuvenescidos da eremita a pérola de Antioquia. Virgens consagradas a Deus, de Jerusalém, Jericó e do Vale do Jordão, afluíram ao Monte das Oliveiras, com muitas honras, sepultaram sua irmã penitente. Reflexões. Há pessoas que cuidam mais de seus corpos do que de suas almas. Assim como Santa Pelágia, antes de sua conversão, mantém seus pensamentos presos à vaidade e tornam-se escravas da aparência e dos prazeres mundanos. É correto e até louvável o cuidado com o corpo, o vaso da alma. Todavia, que o cuidado da alma, destinada a viver eternamente, tenha preferência, para que sua formosura e pureza não sejam prejudicadas. No martirológio romano também se celebram neste dia os santos. Santo Hugo, bispo de Genova, que fundou a Ordem da Penitência de São Domingos. São Reparato, bispo e mártir, que testemunhou com sua morte a fé cristã. São Pedro de Seul, mártir, morto por ódio à fé no Império Coreano. Santa Pelágia, rogai por nós.
Oremos. Senhor, a exemplo de Santa Pelágia, que deixou para trás as vaidades do mundo para se dedicar inteiramente a vós, concedei-nos a graça de renunciarmos ao pecado e caminharmos na penitência e na santidade. Que em cada passo de nossa vida possamos escolher o caminho que nos conduz à vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.